apesar de ser bem mais velho que eu já conheço ele há muito tempo, e a gente já trabalhou junto, inclusive, no meio acadêmico, e quando eu fui convidado para falar um pouquinho aqui para vocês sobre gestão, eu conversando com a Franciele, a gente achou por bem eu falar um pouquinho desse futuro na logística, mas principalmente dar um norte para vocês em relação a qual que é a perspectiva de carreira, né? Quando a gente entra para a faculdade ou quando a gente escolhe um curso, sempre salta aparece aquela dúvida em relação se eu fiz a escolha correta, né? Exatamente pelo que foi dito, hoje em dia as profissões elas mudam, elas estão constantemente sendo reinventadas, né? Então a gente fica às vezes na dúvida do que a gente escolheu, né? Às vezes 4 anos ali atrás, 5 anos, 2 anos, dependendo do curso, se daqui a um determinado tempo essa profissão ainda existe, né? Bom, e a resposta que eu tenho é que ela talvez não exista do mesmo jeito que exista hoje. E depende da gente se reinventar mesmo, né? E claro, a gente tem o meio acadêmico, as instituições de ensino que sempre dão esse suporte para a gente. Eu quero fazer uma apresentação bem dinâmica assim, em relação ao que eu vou apresentar. Eu quero falar um pouquinho sobre a carreira e eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz aqui, pequenininho, deve ter só acho que são 96 slides só, e aí dá para a gente falar um pouquinho sobre carreira. Só um instante, por favor. Bom, eu sou administrador de empresas, eu formei em administração no ano de 2001. E eu tive a sorte de começar a trabalhar na área, né, como administrador, quando eu ainda estava na faculdade, como estagiário. E aí eu consegui já ficar apaixonado pela matéria, pela disciplina, por essa profissão. E eu formei como técnico em administração de empresas. Então, antes de entrar para a faculdade, eu fiz um curso técnico. Depois eu fiz a minha graduação na UNA. E logo depois eu fiz o MBA com uma especialização em logística e pesquisa operacional, que foi, inclusive, com algumas horas na Universidade de Ohio. Bom, nós estamos falando aqui de 2001. 2001 a gente está falando de 20 anos atrás. Então, quando a gente falava em fazer um MBA ou um mestrado em logística, nem eu sabia direito onde que eu estava entrando. Mas a gente achava o nome bonito, né? Falava, poxa, logística. A gente viu no Jornal Nacional o pessoal falando de logística, começando a falar sobre comércio exterior, né? Comércio internacional. E a gente falava, poxa, isso parece ser bem legal. E aí eu fiz o curso, formei e no ano que eu estava, antes de formar um pouco, eu consegui um estágio numa empresa que chama Tambasa. E aí eu entrei para a Tambasa como estagiário. E comecei a desenvolver uns processos lá dentro, que a gente vai falar um pouquinho disso. Então eu estou na área já de logística há 20 anos, atuando na área de varejo, atacado e indústria. E eu sou professor do Centro Universitário UNA desde 2004, nos cursos de produção, logística, de engenharia e de marketing e processos gerenciais, além do curso de administração de empresas, nas disciplinas de projeto, na disciplina de controle de estoque, de pesquisa operacional. Então, eu sempre tive nesse meio aí acadêmico, participando de vários cursos. E aí o legal era porque a gente conseguia colocar logística numa visão diferente. Quando eu estava falando de marketing e tinha que falar sobre gestão de estoque, se eu chego numa aula onde os alunos de marketing estão ali a 200 por hora querendo aprender, ou querendo saber de produto, querendo saber de inovação, querendo saber de promoção de produto, e eu chegasse lá e fosse falar, por exemplo, de um sistema máximo e mínimo, então da teoria PERT, eles ia ser uma aula maçante, e aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o que era interessante para o marketing. E aí a gente começou a trabalhar desenvolvimento de produto. E começamos a estudar por que quando um produto, ou como ocorre o lançamento de um produto. Quais são as observações que têm que ser feitas quando a gente lança um produto? Quais são as variáveis? Será que o mesmo produto que eu
lanço no Sudeste vai ter a mesma aceitação, vai ter o mesmo mercado do norte do país? Então, essa era a ideia. Então, a vantagem ou a ideia da gente ter essa interdisciplinariedade era muito legal, porque eu conseguia trazer um pouquinho de cada área aliado à minha experiência profissional, que eu conseguia trazer exemplos práticos, né? Eu consigo trazer exemplos práticos dentro do universo que eu trabalho. E aí, rapidamente, aqui falando um pouco da minha linha do tempo, eu comecei a trabalhar na Tambasa. Então, essa primeira bolinha aí é a Tambasa. Eu entrei como estagiário. E aí era uma situação interessante, porque eu fui contratado para a gente implantar um sistema que eu não tinha nem ideia do que era esse sistema. Era um sistema chamado sistema WMS. O que era esse sistema WMS? Ele era um sistema onde eu fazia gestão de armazém. Então, o WMS é o Warehouse Management System. Então, era um sistema que ele ia ser incorporado na empresa com o intuito de fazer a gestão do estoque. E aí, quando a gente foi colocar isso para rodar, o rapaz do sistema, era uma empresa de fora de Minas, ele virou e falou assim, não, o sistema é super tranquilo da gente implantar, a gente só precisa de ter todo o cadastro do produto no sistema. E aí, na hora que eu olhei para o nosso banco de dados, na época, a única informação que a gente tinha do produto era o peso do produto, porque os caminhões, eles eram carregados só pelo peso. Então, você tinha um caminhão que carregava 5 toneladas, você fazia aquela volumetria, né, aquele peso, até chegar a 5 toneladas. Logicamente, a pergunta era, mas vai chegar uma hora, se eu vender muito produto leve, ou muito produto volumoso, aquele volume vai expandir, né, vai ocupar aquele baú daquele caminhão. Né, eu perderia espaço lá dentro. Então, a empresa ela só carregava caminhão, carroceria. Então, vocês imaginam, a empresa é uma empresa atacadista que vende produto de material de limpeza, produto de escritório, produto de construção, e era carregado uma carroceria. E aí, depois que era carregado, ia colocando lonas em cima das mercadorias, e aí, cada hora eu tinha caminhão de um tamanho. Se eu vendia muito produto pesado, como por exemplo, muito prego, o caminhão ficava baixinho. Se eu vendia muito produto leve, como por exemplo, mangueira corrugada, essas mangueiras de passar fio, o caminhão ficava muito alto. E aí, na hora que veio essa empresa para falar sobre o WMS, a gente falou, poxa, nós temos que começar a cadastrar os produtos. E aí entrou, o Crepaldi foi contratado para ser o gestor, que não era gestor nenhum, de cubagem de produto, ou seja, de medidas de produto. Então, eu ficava medindo o produto e ficamos lá 6 meses só cadastrando o produto para colocar um sistema no ar. Bom, e aí a gente começou a trabalhar e fazer essa logística na Tambasa começar a funcionar, isso em 98. Bom, aí voltando aqui para a linha do tempo, deixa eu voltar aqui para a nossa linha do tempo. Bom, quando eu voltei... Um minutinho, por favor. Quando eu voltei, aí quando eu estava na Tambasa, já tinham consolidado isso aí, eu fui chamado para trabalhar num grupo, que eu não sei se vocês conhecem, chama Bretas. O Bretas era um varejo. Um varejo ainda, foi vendido por uma empresa chilena, mas na época ele era um varejo aqui regional. E aí, eu entrei para o maravilhoso mundo do varejo. Quem aqui trabalha com logística, ou quem trabalha no varejo, sabe que o varejo, quando a gente mais vende, normalmente quando o pessoal está festejando algo. Por exemplo, Natal, Páscoa, Réveillon, Dia das Mães. Então, o volume de serviço sempre é muito maior nessas épocas. Então, eu comecei a descobrir que no varejo a gente não tem fim de semana. No varejo a gente não tem horário para entrar nem horário para sair. Mas eu fui para o Bretas porque na Tambasa eu era eu já trabalhava como encarregado, né, da área de logística, mas o Bretas chegou e fez uma proposta
porque eu assumisse um CD aqui em Contagem, que seria um CD de distribuição para as lojas, e precisava de um coordenador de logística. E aí eu fui convidado e trabalhava diretamente com a diretoria de logística, e a gente implantou esse CD e fez ele funcionar, e estava rodando super bem, até que surgiu um grande amigo que me ofereceu uma sociedade numa empresa de sistema. Então, ou seja, na Tambasa eu já sabia um pouquinho o que era sistema, fui para o Bretas, vi o varejo como que é, e o cara me chamou para a gente trabalhar junto nessa empresa chamada ORCL, desenvolvendo o sistema para logística. Então, nós desenvolvemos sistemas de gestão para logística. Então, a gente desenvolveu o WMS, que é o sistema de gestão de armazém, e começamos a desenvolver também alguns ERPs, né? Que o ERP é o Enterprise Resource Planning, ou seja, é o sistema que vai fazer com que as empresas tenham a gestão, né, unificada de todas as áreas, da contabilidade, do contas a pagar, da própria logística, da produção. E aí eu fiquei nessa empresa por um grande tempo, desenvolvendo o sistema. Então eu entendi como é que funcionava a parte de sistema. Bom, aí passou-se mais um tempo, eu fui convidado, apareceu um ex-aluno meu, o nome dele era Flávio, e me indicou, ele trabalhava na Marelli. A Magnete Marelli tinha uma unidade lá em Sete Lagoas. E aí, em Sete Lagoas, surgiu uma vaga para ser supervisor geral de suprimentos dessa empresa da Marelli lá em Sete Lagoas. Era uma unidade que chamava Sistema de Comandos Mecânicos. Ela fazia algumas estamparias. E eu participei de um processo, e aí aquela situação onde a gente tem vislumbrado ali, né, aquela situação de você entrar para o mercado, onde é um mercado automobilístico, onde todo mundo quer trabalhar, um mercado que, querendo ou não, você tinha uma grande perspectiva de crescimento, você tinha um alto investimento em treinamento, o alto índice de profissionalismo, né, tanto da parte de gestão quanto da parte operacional. Então, assim, era uma maravilha. Para aprender e para desenvolver toda a área de gestão e toda a área logística, era o melhor lugar que eu poderia escolher, era a Magnete Marelli, era o Grupo Fiat. Bom, e aí a pergunta é, por que você não ficou, né, no Grupo Fiat? Por que você não continuou lá? A minha próxima bolinha aí já vou estar passando para um outro lugar. É porque quando a gente fala de gestão, a gente tem que começar a colocar na balança uma outra coisa, que é a nossa vida pessoal. Nessa época, eu trabalhava em Sete Lagoas, eu morava em Nova Lima, na verdade não é Nova Lima, aquela Nova Lima chique, não, quando é que todo mundo fala, não, o cara mora em Nova Lima, eu morava lá perto de Macacos, bem no interior. Trabalhava em Sete Lagoas e depois dava aula no campus Barreiro. Então, a minha vida era o seguinte, eu saía de casa às 5h30 da manhã, para chegar em Sete Lagoas às 7 da manhã, depois saía de lá às 5 da tarde, ia dar aula no Barreiro até às 11 da noite, às 23 horas, voltava para casa, comia algo e depois dormia 4 horas, 5 horas e acordava de novo e fazia isso todo dia. Bom, eu gostava. Tinha um bom salário, uma boa remuneração. Já era casado e não era pai ainda. E aí, um belo dia, a minha esposa grávida, eu chego em casa, já 11 horas da noite, sentei para comer, minha esposa já estava de 8 meses de gravidez, ela ao meu lado, ela esperou acabar de comer, na hora que eu acabei de comer, ela falou assim, André, você me leva no hospital? Porque eu não estou me sentindo bem. Aí, homem é desesperado, né? Eu já fui querendo pegar a bolsa aqui ficava uma bolsa pronta de maternidade, eu já queria ligar para convênio, queria ligar para pai, mãe, aquela confusão. Ela falou, não, eu só quero ir no médico porque eu estou um pouco cismada não estou bem, né? E a gente já sabia que era uma menina, e o nome dela é Lívia. E aí nós chegamos na maternidade, na São Camilo. Quando a gente chegou lá, veio a pediatra nossa e começou a examinar a minha esposa, e ela falou assim para mim, isso já era umas 11h40 da noite, mais ou menos, ela falou, olha, sua esposa vai entrar agora para uma cirurgia,
a gente vai fazer uma cesárea nela porque os batimentos da sua filha estão estranhos, estão esquisitos. A gente não sabe o que está acontecendo. Bom, e aí tivemos que fazer o nascimento. Ela nasceu bem, graças a Deus. Na verdade, o que tinha acontecido, o que a gente acha que aconteceu, que deu uma interferência nos batimentos, foi a questão do cordão ali, poder ter sufocado ela um pouquinho em algum momento. Mas a minha esposa, ela estava em Nova Lima, né, em Macacos, eu estava em Sete Lagoas, e minha filha, quase a gente teve um problema mais sério. E nesse momento, depois que ela nasceu, graças a Deus, super bem, e eu parei um pouquinho para pensar, sabe, assim, quando a gente fala de carreira, muitas vezes a gente deixa um tanto de coisa para o lado, ou de lado, né? E eu comecei a pensar um pouquinho em qualidade de vida, mesmo abrindo mão, às vezes, de questões financeiras. E eu não pensei duas vezes. Minha filha nasceu, ela nasceu em agosto. Quando foi antes do final do ano, eu pedi conta, eu saí da empresa. E aí eu consegui, né, um emprego, eu fui chamado para trabalhar no grupo Super Nosso. E aí aquele negócio, né, eu acabei de falar para vocês lá que o Bretas, né, era o inferno do varejo, né, falando assim, a grosso modo, né, que não tinha fim de semana, não tinha nada, e de repente eu saí e estou voltando. Eu saí de uma empresa multinacional, uma empresa que dá uma qualidade excelente para funcionário, muito treinamento, muita cobrança, onde eu estava já num posto, já entrei num cargo alto e saí de lá para voltar para o varejo, né, no Super Nosso. Então, quando a gente fala de gestão, é legal a gente sempre pensar, ou quando a gente fala de carreira, é legal a gente pensar até que ponto vale a pena o sacrifício, né? Eu acho que chega num ponto que não é só a questão financeira mais. Eu fui para o Supernosso para ganhar menos do que eu ganhava na Marelli. Eu voltei para uma área onde eu não tinha, eu sabia que eu não teria fim de semana, mas pelo menos eu estava perto da minha família. Eu não tinha mais esse deslocamento maluco. E aí, nesse meio tempo também, eu diminuí minhas aulas e comecei a trabalhar com a coordenação de cursos da UNA, como se fosse fácil também, né? Os coordenadores aí sabem, né? Como que é isso. E aí eu estava como coordenador da UNA e fui chamado para trabalhar na Mega Forte, que é uma empresa atacadista. Bom, e aí essa empresa atacadista, eu trabalhei também um tempo, e como essa linha do tempo começa com a Tambasa, ela finda-se com a Tambasa também. Por que isso? Porque em 2010, a empresa já estava rodando, eu já estava fora da empresa há muitos anos, o diretor da empresa me chamou para almoçar e falou que queria tocar um projeto de inovação tecnológica. Que projeto que era esse? A gente estava querendo automatizar o armazém com robôs, com esteiras, e precisava de alguém para ser o gestor de projetos, né, o gestor de inovação da empresa. E eu aceitei na hora, até pela dívida que eu tinha com a empresa, e voltei a trabalhar na empresa que eu estou até hoje. Então, essa linha do tempo aí é só para falar um pouquinho de por onde eu já passei, né? Varejo, a parte de sistema, a indústria, e agora o atacado distribuidor. A Megaforte era um atacadista também, mais voltado para o segmento alimentício. E a Tambasa é a empresa que eu estou hoje. Bom, eu não sei se todos vocês conhecem a Tambasa. Eu imagino que sim. Mas eu vou passar um videozinho aqui. Ele é um videozinho de 3 minutos, só para vocês entenderem, saberem o que é essa Tambasa, ok? Existem empresas que resistem às crises, que superam os obstáculos do mercado, que se renovam e crescem sem sobressaltos. Esse sucesso tem sinônimo: clientes, representantes, colaboradores, entregadores, fornecedores e, é claro, bons produtos. A empresa familiar de Ponte Nova, fundada em 1949, conquistou e ampliou seus mercados com a mesma estratégia com que se desenvolveu: ousadia, cautela e determinação. Atualmente em Contagem, Minas Gerais, em uma área de 330 mil metros quadrados, a Tambasa conta com 2 depósitos que trabalham interligados por 2,5 km de esteiras, totalizando 93 mil metros quadrados, com capacidade de armazenamento para mais de 29 mil itens.
Para atender nossos 199 mil clientes ativos, contamos com 3.500 representantes espalhados de norte a sul, de leste a oeste. A força de venda é continuadamente treinada nos enfortes. Nossos entregadores também são treinados e reciclados habitualmente, junto com os mais de 2.700 funcionários, contribuem para 165 mil vendas mensais e para entregarmos em 5.403 cidades das 5.570 presentes no Brasil. São 19 centros avançados de distribuição. Nossos caminhões percorrem o equivalente a 5.148 voltas em torno da Terra. Ao digitar no tablet o produto, os representantes têm o estoque na ponta dos dedos. Todas as informações disponíveis são exibidas para concretizarem a venda. A Tambasa conta hoje com a mais moderna tecnologia em logística do mundo, operando com transelevadores que são responsáveis pela movimentação de pallets, facilitando e agilizando a separação. Com mini-loads, que são compostos por 135 mil caixas com produtos que são levadas ao colaborador para alimentação do processo de separação. E o Cube, equipamento mais moderno no mundo no quesito movimentação e armazenagem de estoque. Alimentada por vínculos de harmonia e bem-estar comum, onde cada colaborador é visto como sendo parte de uma grande família, investimos na formação humana, criando o PAI, onde firmamos parcerias com diversas faculdades, incentivando nossos colaboradores a sempre se atualizarem. Reciclamos e atualizamos funcionários mais antigos, treinamos e preparamos os novatos. Acreditamos sempre que os melhores diamantes estão dentro de nossa própria mina. Tudo isso proporciona eficiência e logística de qualidade, atestada ano após ano pelos mais importantes prêmios do setor atacadista brasileiro. A Tambasa tem sido reconhecida por vários setores e entidades em nível nacional como uma empresa moderna, ágil e tecnológica. Praticamos um modelo simples e eficaz de gerenciamento, baseado em saber ouvir todos, agindo através de um para o benefício do todo. Uma política de portas abertas para todos os níveis, permitindo que ideias, problemas e soluções fluam rapidamente pela empresa. Toda esta modernidade, infraestrutura e organização são imprescindíveis, mas não podemos deixar que o tamanho da empresa se torne maior que nossos corações. Tambasa, uma empresa que aprende com o passado a fazer o futuro. Bom, funcionou bem o som? Perfeito. Ah, tá bom. Tivemos um problema técnico aqui mais cedo, mas foi resolvido. Bom, então a Tambasa é uma empresa hoje que ela é a mais inovadora no segmento. Ela é uma empresa onde a gente investe por ano um valor considerável em automação e em logística. A gente está investindo, a gente tem um projeto para investir 800 milhões de reais nos próximos 10 anos em logística. E aí, já é uma dica, né? A gente vai precisar de gente ajudando a gente. Então, ao final da apresentação, eu vou deixar meu e-mail e fiquem à vontade, né, de mandar currículo, caso alguém queira, até para vagas de estágio. A gente tem vagas em aberto também de estágio na área de administração, na área de logística, na área de produção, tá ok? Então, eu vou deixar no final o meu e-mail para vocês. Bom, então, quando a gente fala de uma empresa como a Tambasa, a gente está falando de uma empresa altamente inovadora, num segmento que nem é muito perfil de ter essa inovação. A gente está falando de uma empresa que vende pinico, vende prego, vende parafuso, vende caixa d'água. Então, imagina a gente levando pinico, né? Que o nome certo não é pinico, o nome certo é urinol. E
E a gente leva através de um sistema automatizado de separação, onde, como no filme mostrou, são os robôs que vão fazer essa movimentação de mercadoria lá dentro. Todo o fluxo interno da empresa, ela é suportada e e esse fluxo é administrado através de um sistema de gestão. A gente usa nas pontas parceiros para fazer um processo que a gente chama de cross-docking. Algum de vocês já deve ter ouvido em alguma aula aí do Osman falar um pouquinho sobre o que é cross-docking. Cross-docking é a gente mandar uma carreta de produtos aqui para uma região, e nessa região, essa carreta, ela é dividida em caminhões menores e para fazer a distribuição local, né? Distribuição menor. Então, a gente tem 20, no vídeo falam 19, mas nós já estamos com 21 centros de distribuição fazendo isso. Qual que é o tamanho disso? Já 50% da nossa operação já é feita dessa forma, ou seja, tudo da Tambasa sai aqui de Contagem, 100% do estoque está aqui, vai para esses centros de distribuição. Esses centros de distribuição a gente desconsolida as cargas, coloca em caminhões pequenos, caminhões menores, e eles fazem a entrega nos raios, na região próxima deles. O que a gente ganha com isso? A gente ganha um custo operacional, porque ao invés de ser um caminhão meu aqui e viajar para vários pontos distantes, eu mando uma carreta só, com um custo de motorista, com um custo de frete, e chegando essa carreta levando um volume muito maior, eu distribuo lá na ponta com um custo de operação bem menor. Então eu tenho essa vantagem em relação ao meu concorrente, que é ter um custo bem menor de distribuição. E a outra vantagem é eu tenho o estoque todo centralizado. Qual que é a vantagem, no nosso caso, do estoque estar centralizado? Independente de onde o cliente estiver vendendo no sul do Brasil, no norte do Brasil, no centro-oeste, a minha venda, meu estoque vai sair sempre do mesmo lugar. Então não tem um risco, se eu tivesse um estoque descentralizado, de ter um produto lá no norte e a venda estar acontecendo no sul, e eu não ter estoque no sul. E aí gera o que a gente chama de ruptura. Então essa é a grande sacada da Tambasa. A gente tem esse ganho. Mas, como eu falei, a empresa está sempre inovando. A gente tem o sistema mais moderno do mundo de separação de pedidos, é só a gente que tem no Brasil. Quais outras empresas têm sistemas similares ao nosso? A Natura é um case também de automação, de investimento em logística bem bacana. Mas a Natura, ela vende um produto com valor agregado muito diferente. Ao invés de vender pinico, vai vender shampoo, vai vender cosmético, que tem um valor agregado mais alto, né? Então, a gente não pode errar na empresa. E aí, quando eu falo de não poder errar, ter uma equipe qualificada para isso. E aí, voltando a falar de carreira, né? Qual que é a maior dificuldade minha quando eu estou falando de um projeto desse? Não sei se vocês repararam, a empresa que vendeu esse sistema para a gente, ela chama Schaefer, ela é uma empresa alemã. Então, todo o processo, todo esse maquinário, ele veio de fora do Brasil. Então, logicamente, vieram pessoas de fora, né? Os gestores, os engenheiros, até o pessoal da montagem do equipamento era de fora. E a maior dificuldade que eu tive, que a Tambasa teve quando a gente começou a fazer esse projeto, foi a gente desenvolver pessoas da nossa equipe, né? Como no vídeo fala, a gente tenta lapidar as nossas joias ali, né? Para crescerem. Era que a gente não tinha um corpo de funcionário que falasse inglês. E aí a gente teve uma dificuldade grande de contratar a gente, porque o inglês não existia no currículo de ninguém. Então, quando a gente fala às vezes de carreira, a gente fica sedento para formar e fazer, por exemplo, uma pós-graduação, né? Poxa, eu vou formar, já quero colocar no meu currículo que eu sou administrador de empresas com MBA ou com pós-graduação na área de projetos. Mas a gente tem que preocupar muito com essa questão de idioma. Hoje a gente saiu uma reportagem ontem falando sobre o Reino Unido. Como vocês sabem, o Reino Unido ele está vivendo um grande problema de abastecimento proveniente de dois fatores. O primeiro é a própria pandemia, onde muita gente perdeu emprego e você não tem hoje profissional à altura de dirigir caminhão. Então você tem
tem um mercado que paga aproximadamente 5 mil libras para um motorista de caminhão. Isso dá mais ou menos em reais uns 30 mil reais. E não consegue motorista. E o outro problema foi que, como eles saíram do Brexit, por causa do Brexit, eles saíram do mercado europeu, eles tiveram dificuldade de importação e foram feitas normas para importação de alguns produtos. Então, o McDonald's, por exemplo, algumas lojas do McDonald's não tem milkshake, não tem a matéria-prima para fazer milkshake. Algumas lojas do KFC não tem frango para colocar no sanduíche do KFC, que é de frango. Então, imagina a gente aqui no Brasil, vocês podendo ter a oportunidade de sair do Brasil para trabalhar numa outra empresa, ou desenvolver, né, um novo segmento acadêmico, né, estudando fora, e não tem um outro idioma. Então, é uma dica que, nesse momento, a pós-graduação ela é muito importante, muito mesmo, mas em paralelo, a preocupação com o idioma tem que estar na pauta de vocês, tá bom? Bom, E aí, deixa eu só compartilhar aqui novamente a minha apresentação. Bom, e aí a gente pergunta assim, né? Quando a gente fala de logística, a gente está falando de quê? Poxa, tem um tanto de gente que fala assim, nossa, logística então é eu ser inovador, logística então é eu ter a tecnologia na ponta, de ponta e tudo mais. E eu brinco que logística nada mais é do que a gente atender o cliente, sempre ao menor custo que a gente consiga, né? Eu brinco que logística é muito simples, ela depende de 7 fatores apenas, que são os que eu chamo de 7 certos. Isso a gente consegue criar valor ao cliente. Quando a gente compra algum produto pela internet, a gente quer apenas que aconteçam os 7 certos, os 7 eventos que vão fazer com que essa logística funcione. E às vezes a gente fica falando, poxa, a gente tem que investir em equipamento, em sistema. Às vezes não. Às vezes eu consigo fazer esses 7 certos funcionarem sem isso. Talvez apenas com uma boa gestão, com um bom planejamento estratégico, uma boa equipe, a gente consegue fazer isso. O que são esses 7 certos? É a gente ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa, no custo correto, na quantidade que foi comprada, nas condições acordadas e para o cliente certo. Aquela velha história, né? São 7, a Crepod não pode ficar sem atender um aí, não. Se a gente deixou de atender um desses aqui, a gente não fez logística. Eu brinco muito que eu tinha um aluno que trabalhava numa empresa, que ele falava comigo assim, quis me convencer que tem um desses 7 aí que ele consegue trabalhar com 6 certos, que é a hora certa. Ele consegue trabalhar sem ter essa hora certa, porque como é que ele trabalha? Ele trabalha o seguinte, ele marca um horário para entregar o produto, mas se o produto for atrasar, ele liga para o cliente antes, avisando que vai atrasar. Então, a hora mudou de novo. Então, ele sempre vai ter essa hora como um fator correto, porque ele sempre vai estar falando que vai atrasar. Eu falei, tudo bem, você pode até fazer isso até o cliente aceitar aquilo. Na hora que ele for para o concorrente e o concorrente enxergar, ou o concorrente experimentar, né, ele experimentar o produto do concorrente, ele perdeu. E aí você não volta mais, né? A gente, com a pandemia, a gente começou a experimentar muito o mercado eletrônico. Até quem não comprava, até quem tinha medo de comprar. Eu lembro que várias vezes conversando, ou em palestra, ou conversando com amigos, ou conversando em sala de aula, sempre tinha um número grande de pessoas que falavam que não compravam na internet porque tinha medo, né? Medo da segurança, tinha medo de estar num site clonado, pirata e tudo mais. E eu acho que a pandemia desmistificou isso. Todo mundo teve que comprar alguma coisa pela internet. Até a nossa aula, né? Até a aula de vocês, ela virou um ambiente que até então todo mundo tinha dúvida se era um ambiente realmente confiável, que daria retorno. E foi comprovado que sim. Os alunos que é lógico, não estou falando que é melhor do que a gente estar junto, né? Lógico, não, mas a gente não perdeu esses 2 anos de estudo por causa da pandemia. Então,
a gente começou a ver que eu consigo comprar da Magazine Luiza, ou da Americanas, ou do Submarino, ou do iFood, uma simples alimentação, e começar a escolher, por exemplo, o melhor frete, o melhor tempo de entrega. A Magazine Luiza, eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando para isso, eu não sou sócio da Magazine Luiza, mas ela desenvolveu um processo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte tão forte que ela está com a média de entrega de um dia de produto. Então, toda vez que eu tenho que comprar algo que é urgente ou que eu preciso, um aniversário que eu tenho que entregar, eu compro na Magazine Luiza, às vezes eu nem me preocupo muito com esse frete, porque eu sei que vai entregar. Né? Então, o que a Magazine Luiza está fazendo? Ela está vendendo, não é produto mais, ela está vendendo serviço, né? Ela vende, o cliente quer isso, ele quer comprar, porque o produto todo mundo tem. Se eu for pesquisar e querer comprar um livro lá do Peter Drucker, eu vou ter esse mesmo livro em qualquer plataforma. O que vai fazer eu comprar uma e outra? O preço é importante, claro, mas às vezes não é só o preço. Às vezes eu tenho que preocupar, ou às vezes eu estou querendo comprar esse serviço. É ter agilidade na entrega, é ter um atendimento rápido, um pós-venda interessante. Né? Isso tudo hoje faz parte da logística. Então, aquele negócio que logística, quando eu comecei lá na Tambasa, era só medir produto para pôr num caminhão, isso acabou. Logística hoje é você atender o cliente. Né? E, logicamente, no menor custo. E esse atender o cliente é que vai fazer com que a gente faça o que a gente consiga criar um elo aí, que eu chamo de criação de valor. O cliente vê que eu vou naquele lugar comprar, não é por causa do preço apenas. Eu vou ali porque tem serviço. Eu tenho outras coisas que vão me fazer comprar. E aí você pode até ter um preço diferenciado às vezes. Mas o cliente vai. Isso explica, por exemplo, supermercados hoje gourmet, que são os supermercados que dificilmente você vai achar preço ali. Você vai estar achando produto de qualidade, ou você vai estar achando produto, ou você vai estar achando uma facilidade para comprar. Que facilidade é essa? Você chegar no caixa e não ter fila. Isso é uma facilidade, né? Eu não sei de vocês, mas a gente enfrentar a fila é uma coisa que, nos dias de hoje, é uma coisa que a gente já não quer mais perder esse tempo em fila de supermercado. E aí, essa criação de valor, ela vai de encontro com... Acho que todo mundo queria chegar no supermercado e comprar assim, ó. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. André, tá travado para mim o vídeo. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your... Desculpa, alguém falou que não tá vendo o vídeo? Oi. Pois não? Ele tá travando, o vídeo tá travando. A voz, o som do áudio do vídeo tá passando e tá travado nesse cara colocando o celular aí na catraca. Deixa eu tentar de novo aqui, tá? 4 years ago, we started... Tá andando? Tá indo? Agora você pausou? Eu pausei. Pode seguir, que agora foi. to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart.
If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bom, eu acho que deu para ver o vídeo depois, que ele rodou normal, França? Osmar? Deu, Normal, agora beleza. rodou direitinho. Deu para ver tudo perfeito. Então, beleza. Então, eu acho que aquilo ali é o sonho, né? De todo mundo, assim, chegar no supermercado lá e comprar na bandeja e levar. E isso desmistifica uma coisa que era falada, que o futuro da logística seria o tal dos RFIDs, né? Que seriam aqueles tagzinhos inteligentes que teriam em cada produto e você passaria num scanner e ele faria a leitura de tudo que está no seu carrinho e você iria embora. Aquilo tem um custo, né? O RFID tem um valor unitário que é representativo. Então, essa questão de algoritmos através de imagem é o que já está acontecendo, já foi implantado em lojas da Amazon nos Estados Unidos, em São Paulo já tem lojas funcionando assim, através de um processo onde você chega, faz o cadastro, pega o que você quiser, vai embora e depois você chega e recebe na sua fatura de cartão de crédito o que você comprou. Claro, isso a gente está falando de cliente, né? Mas só que a gente tem que preocupar sempre que isso tem custo, né? Então, a logística, ela vem e as estratégias e a inteligência, ela trabalha para tentar fazer com que esses custos sejam minimizados. A gente ouve muito falar, ele vai ter entrega de mercadoria por drone. Poxa, isso é realmente uma coisa que pode ser viável daqui a um tempo, mas ainda não é, porque as baterias do drone ainda têm uma capacidade limitada e, assim, o custo ainda ficaria muito alto, né? Então, eu acho que o futuro nosso ainda... coisas simples podem acontecer que já vão melhorar o nosso dia a dia. Em 2013, eu fui trabalhar lá na República Tcheca para esse projeto, o primeiro projeto lá da Tambasa, de automação. E eu fiquei lá um mês trabalhando e eu fui no supermercado uma vez, de uma rede chamada Tesco, lá na República Tcheca, lá na cidade de Praga. E quando eu entrei nesse supermercado em 2013, eu ia trazer chocolate para o Brasil, né, para as minhas meninas. Então eu estava comprando muito chocolate e na hora que eu fui pagar, eu não achava o caixa eletrônico, o caixa comum, igual a gente tem hoje. E eu fiquei rodando no supermercado até que eu fui atrás de uma senhorinha ali e fui seguindo, porque eu vi que ela estava indo embora. E aí eu descobri que ali era um self-checkout, né? Você mesmo colocava os seus produtos num processo de etiquetar, de leitura de código de barra, e no final você pagava o que você estava comprando. Então, e depois, logo isso depois, apareceu aqui no Brasil, o próprio BH, o supermercado BH começou a fazer o checkout aqui. Então, são soluções simples que já estão chegando para a gente, né? Já tá ficando mais fácil da gente encontrar esse tipo de tecnologia. Tá? No mundo da logística, isso acontece o tempo inteiro, né? Toda hora a gente tem inovação. Eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo, onde eu vou mostrar para vocês aqui, um processo de picking de produtos, onde você não tem ninguém trabalhando. A separação do produto é feita por essas garrinhas aí, ó, onde ele pega o produto e joga na esteira para cada cliente. Isso aqui é uma linha e a gente tem um projeto de colocar esse tipo de separação, onde eu não preciso nem da pessoa separando o produto. O robô vai fazer isso dentro do processo de separação de produtos.
Bom, pessoal, mas isso tudo, né? A gente tem que preocupar com a questão de custo. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era sobre tecnologia, sobre logística, sobre carreira. Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, agora eu acho que eu tô exatamente no horário aí estabelecido, né, Fran? Sim, sim, pontualmente, estamos todos pontuais. Eu vou agora passar a palavra para o professor Osman e o professor Hamilton, que vão dar conta do recado aí do bate-papo com o André. Fique à vontade aí, pessoal. Legal, legal, André. Aqui, você começou falando mentira, né? Na verdade, se a gente começar a olhar para os cabelos brancos, todo mundo já sabe quem que é o mais velho aqui da turma. Então, não tem como você falar que é mais velho do que eu. Sinto muito em te dizer isso, tá? Então, vamos lá, né? Tá bom. Vamos lá, vou acreditar. Legal, nós vamos bater um papo agora. Eu acho que, para enriquecer, apresentação fantástica. Eu sou fã do Crepaldi. Quando a Fran ela pediu uma pessoa para dar palestra para os alunos, para os nossos alunos Senac, não teve outro nome, né? A melhor pessoa que tem. Crepaldi é um senhor profissional dentro da área de logística, vocês viram aí pela apresentação, uma pessoa assim humana também fantástica, né? E agora, o Crepaldi, o que nós vamos fazer agora é um bate-papo mesmo para trazer essa situação bem para os nossos alunos, né? O que eu gosto sempre de comentar em sala de aula é que a logística, ela não necessariamente ela vai ser igual para todos os segmentos, para todas as pessoas. O que é bom para um segmento, o que é bom para uma empresa, pode até ser do mesmo segmento. Quando eu vou implementar isso em outra empresa, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas justamente com relação ao que você comentou por último, né? É a questão do custo. Então, eu tenho que viabilizar o negócio. Então, não adianta nada, você mostrou aí uma tecnologia moderna, essa última. Então, vou ser sincero que eu não conhecia esse tipo de picking, né? Ele 100% automático. Eu conheço o picking por pallet, todo ele automático, né? Então, a Coca-Cola já tem o picking automático por pallet, não por peça. Então, por peça... Vou ser sincero, é a primeira vez que eu estou vendo, já me apaixonei, vou procurar, inclusive, a me informar. Que é um outro problema que eu quero discutir muito com você. A questão dessa inovação dentro da área da logística, né? A logística, e aí você também vem lá de trás do começo da logística, porque até então as pessoas não preocupavam com logística. Por quê? Porque o Brasil, ele vinha era um país que a inflação era muito alta e ter estoque era negócio, a gente ganhava com estoque. E aí, como a inflação ela caiu, a logística ela começou a surgir. E teve uma ênfase, hoje é um problema da maioria das empresas. Para qualquer lugar que a gente for, alguém comenta de logística. Você abre o jornal, o pessoal está falando de logística, a novela está falando de logística, comércio, varejo, o que for, eles estão falando de logística. E aí eu queria que você abordasse, né? Porque você iniciou a sua carreira na Tambasa, não vai encerrar na Tambasa, creio eu, porque pelo profissional que você vai muito além disso. Mas essa questão desta evolução e qual a preocupação hoje com os profissionais, né? O profissional, o aluno que está formando hoje. Você já até mencionou, o inglês é fundamental. E focar nessa questão do inglês, até mesmo antes de uma especialização, do MBA, né? E eu digo até mais, não só no inglês, mas hoje focar bem no mandarim também, porque a China está dominando o mundo. E vão precisar de pessoas aí que falam mandarim. Mas eu queria que você direcionasse, até mesmo para essa evolução, para os nossos administradores aí, futuros administradores, essa evolução, né? A questão do planejamento,
né? Porque nada acontece de um dia para o outro, principalmente dentro da logística. O quanto essa evolução ela passou dentro da Tambasa, até mesmo do mini road que você instalou, que trouxe lá a empresa alemã para instalar, quanto tempo que isso, né, percorreu aí e qual o tipo de profissional para este processo? Osman, é bastante interessante esse questionamento, essa colocação, porque quando a gente fala de planejamento estratégico, né, a gente fala assim, tem um planejamento a longo prazo, a curto, a médio prazo, né, e curto, né, o famoso planejamento estratégico, tático, operacional. E quando eu me deparei com esse projeto, a gente começou a trabalhar nesse projeto em 2010. Foi quando eu retornei para a Tambasa. E a gente começou a expedir a primeira caixa no mês inteiro em 2015. Então, foi um planejamento de 5 anos. Poxa, em 5 anos muda-se muito, né? A gente tem muita mudança política, mudança de mercado, tem mudança do perfil do profissional que a gente tem. E o que a gente preocupou naquela época? A gente não sabia o que a gente tinha. E aí a ideia, quando eu fui para fora do Brasil, foi para entender um pouquinho como que isso funcionava. Quando eu cheguei lá fora, eu vi que o grande problema não era o sistema funcionar. O sistema funciona com a tecnologia, com a inteligência que já vem embutida nele. Mas eu tinha que ter uma inteligência ali analítica. Eu tinha que saber onde colocar cada produto ali dentro. Então, quem que eu busquei no mercado na época? Eu contratei um tanto de estagiário de todas as áreas ligadas à gestão. Então, teve gente de gestão de logística, gestão de produção e administração de empresas. E dentro dessa turma que eu tinha em mãos, a gente começou a designar. Então, eu tinha uma pessoa que era responsável para fazer toda a nossa análise ABC do nosso perfil de estoque para saber onde que cada produto poderia ficar, porque a máquina, ela é fantástica, ela roda sozinha, não tem ninguém lá, não tem problema se o Atlético ganhou, se o Cruzeiro ganhou, se o América empatou, não tem problema nenhum. Ela sempre vai trabalhar na mesma cadência produtiva. Só que eu tenho que saber usar e saber o que eu posso colocar em cada área. Então, eu tenho que ter eu comecei a ter uma equipe analítica para analisar não só giro, mas saber a característica do produto, se esse produto poderia ficar numa área que não impactaria nos ciclos do robô. Esse robô, ele trabalha através de ciclos. Então, o mini load, ele faz lá 200 horas, 200 ciclos por hora. Poxa, se eu coloco um produto que gira muito ali, eu vou comer muito esse ciclo com o produto e os outros podem ser que eu não consiga atender a tempo da caixa ser separada. E aí, isso aí virou uma constante. Hoje, eu tenho uma equipe que a gente chama de PCL, que é Planejamento e Controle Logístico, que fica por conta só de fazer análise dessa performance. Então, mas falar que em 2010 eu sabia que seria esse o perfil do pessoal que eu teria que contratar, eu não sabia. Hoje eu sei que é esse profissional. Em relação ao investimento, claro, a diretoria da Tambasa, ela chegou e falou assim, eu quero ter um retorno sobre esse investimento em quanto tempo? Qual que é o maior retorno sobre esse investimento? É exatamente com você aumenta seu mix sem ter que necessariamente aumentar funcionário. E aí o nosso ROI foi de 3 anos. Em 3 anos a gente pagou esse investimento. Então, o planejamento ele ocorreu com algumas premissas básicas no planejamento estratégico, né, que é quando que a gente vai ter o retorno do investimento, quando que ele se paga, qual que é o recurso que eu vou ter que disponibilizar, tanto de pessoas quanto financeiro. Mas, para ser bastante sincero, a gente só conseguiu enxergar isso na hora que estava já comandando a nave, né? Aquela velha frase do urbanista lá, do Lúcio Costa, que a única coisa certa do planejamento é que alguma coisa vai dar errado, né? Então a gente tentou minimizar isso aí. A gente tentou trazer um índice menor de problema, mas teve problema. Tá? Espero que eu tenha respondido o seu questionamento aí. Fantástico. Muito dentro dessa linha, até mesmo para direcionar os nossos alunos com relação a isso, né? Outra coisa, Crepaldi, que eu sou apaixonado com a Tambasa, e todas as vezes, né, todo semestre eu levo a turma lá, não fomos agora por causa dessa pandemia, mas voltando com certeza, e a Tambasa, ela tem esse perfil de abrir a porta para os estudantes, né, para mostrar justamente a prática, né, para a gente sair da questão da teoria, que a teoria, você falar é uma coisa, quando você vê
o resultado, a coisa acontecendo, a gente aprende muito mais. E uma coisa que eu sou apaixonado lá na Tambasa, que eu discuto muito em sala de aula, porque gestores, né, e administradores, eles vão entrar para uma empresa, gerenciar uma empresa, mas ali eles têm que começar a traçar metas, né? E a meta, ela tem que ser batida, tem que ser alcançada, para não frustrar o profissional. E eu gostaria que você comentasse no picking, né, o coletor ainda, porque vocês têm lá praticamente todas as modalidades de picking, né? Uhum. Para o pessoal que está no 7º e 8º período, sabe do que eu estou falando, porque eu já comentei, as outras turmas vão aprender isso, mas só para a gente não estender, a questão da produtividade, né? O módulo de produtividade que vocês adotaram lá no picking, com o coletor. Eu gostaria que você comentasse isso, por que isso surgiu e qual que é a vantagem, até mesmo para que nossos administradores, quando chegarem em uma empresa e gerenciarem essa empresa, irem por esse caminho, né, de premiar um funcionário por produtividade. O Hamilton, você quer comentar algo antes do Crepaldi responder? Professor, só um comentário a respeito disso, né? É interessante trazer essas situações. Eu vou falar um pouquinho sobre essa mão de obra que a gente capacita aqui dentro. A capacitação é só um comentário que eu quero fazer posterior. Pode fechar, tranquilo, professor. Beleza. Bom, Osmar, você tocou num ponto que realmente foi um ponto de atenção nossa quando a gente colocou o sistema de produtividade. Eu vou explicar o que é o sistema de produtividade. A maioria das empresas, elas trabalham em nível operacional com um salário mínimo e ela traça algumas metas por equipe. Então, por exemplo, é muito comum no varejo você ter meta de produção para o final de semana, o cara ganha um bônus, aquela equipe que está trabalhando ganha um bônus ali de um valor, mas só que isso nunca é muito individualizado, isso é por equipe. A gente começou a enxergar na Tambasa que a gente tinha uma possibilidade de começar a pagar ou premiar o nosso funcionário individualmente, através do que ele realmente produziu. Mas para isso acontecer, a gente tem que primeiro criar um cenário onde todo mundo joga o mesmo futebol, fazendo analogia com o esporte. Eu não podia dar coletores bons para um funcionário e não dar para outro. Ou eu não poderia dar uma paleteira boa para um cara, separar a mercadoria e não dar para outro. Ou uma empilhadeira mais veloz para um e não dar para outro. Então esse foi o primeiro ponto de atenção, que a gente teve que padronizar nossos equipamentos, ou seja, todo mundo trabalhava com o mesmo equipamento. E aí a gente criou indicadores durante mais de um ano para entender quanto que essa pessoa poderia produzir no ambiente de trabalho dela. Então a pessoa trabalhava numa rua específica, numa área específica, a gente sabia que o histórico daquela pessoa naquele ano era produzir tanto. E a gente começou a colocar esses fatores no sistema, onde a gente atrelou que a gente queria pagar, além do salário base do funcionário, que é um salário mínimo, a gente queria que o nosso funcionário mediano ganhasse mais um salário. Então, se a gente falar para o mundo de hoje, a gente queria que o nosso funcionário ganhasse R$ 1.100 e mais R$ 1.100 de produtividade. E aí, com isso, a gente conseguiu criar fatores com base nesse histórico e hoje a gente paga isso. Hoje a gente ganha mais que isso. Eu tenho funcionário lá que ganha R$2.000 só de produtividade. Assim como eu tenho funcionário que ganha R$500 de produtividade. Né? Então eu tenho essa curva, mas a média eu pago mais um salário. O que isso trouxe para a gente? O salário da Tambasa hoje é um salário onde o funcionário ele vê essa justiça, assim, a pessoa que está trabalhando mais, ela está ganhando mais mesmo. E a gente conseguiu aumentar o nível da nossa turma. O pessoal começou a querer trabalhar na Tambasa, porque lá não é só porque pagava mais, mas porque tinha um critério justo para pagar. Então, a gente começou a ter esse ganho na nossa equipe. Hoje, a nossa equipe é uma equipe que a gente tem um turnover muito baixo. A gente não tem problema de avaria, de roubo de produto, que a gente já teve no passado. Então, isso é legal. Mas aí
em contrapartida, eu tenho que preocupar sempre com o demérito. O que é o demérito? Poxa, se eu estou querendo produtividade e o cara sai separando esse copo aqui igual um louco para ganhar produtividade, mas metade dos copos chegam quebrados, eu não vou pagar isso para ele. Então, eu tenho um demérito que hoje ele é 10 vezes o acerto. Então, o cara separar um copo, ele ganhou R$1. Se ele quebrar esse copo, que se ele variar esse copo, ele deixa de ganhar 10 copos. Então, eu tenho esse demérito também associado. Então, a gente, como gestor, é aquela questão, a gente dá recurso, né? A gente cobra resultado. Eu tenho essa métrica de querer pagar o cara sempre, pelo menos mais um salário dele, mas, por outro lado, eu tenho que demeritar ele também quando for necessário. Isso fica bem claro para a equipe. O principal da gestão é você deixar a regra clara, né? Para não mudar nada no meio do jogo. Então, isso todo mundo sabe, todo mundo conhece esse processo. E o que ele ganha de produtividade, ele ganha dentro da folha dele, normalmente, como PPR, que é o programa nosso de produtividade. Então, ele recebe tudo, ele recebe o 13º proporcional sobre o que ele fez no ano, férias. Então, isso está incorporado ao salário dele, mas é variável. Legal, okay? Muito bom. Muito bem respondido. Hamilton? Opa, professor Osmar, muito prazer, professor Crepaldi, alunos. Oi, Hamilton. Boa noite a todos. Me dá uma extrema alegria de ver muitos dos temas que a gente trabalha em sala de aula sendo trazidos pelo senhor de forma tão prática. Conceitos do PIC, conceitos de processos diversos. Aí faz a gente entender, a minha visão que eu tenho hoje na formação técnica, na formação do superior que trabalhei, na formação do tecnólogo, e até mesmo da aprendizagem, conhecendo aqui o método de trabalho SENAC, eu vejo a importância de nós fazermos com que nossos alunos entendam todas as bases da logística. Eu gostei muito de ver os 7 certos, né? E fantástico. Aí eu falo muito dos valores logísticos, né? Os 4 valores: lugar, tempo, qualidade, informação. Esses valores, quando bem entendidos pelo nosso aluno, pelas pessoas que formamos, seja na base de aprendizagem, do técnico, do superior, o aluno tem que entender isso. Quando ele consegue entender esses valores de tempo, lugar, qualidade, informação, ele consegue aplicar isso em qualquer segmento. Ele consegue aplicar isso no serviço público, ele consegue aplicar isso em centro de distribuição, ele consegue aplicar isso em logística de construção civil. O que eu quero deixar claro para os meus alunos de técnico, para os outros alunos, até como forma de contribuição em cima do que o senhor trouxe, a gama de oportunidades que surgirão. Só que para que o aluno consiga tramitar por áreas diversas, aí eles podem perguntar assim: poxa, professor, tramitar por áreas diversas, isso é história, isso é vida. As empresas hoje, elas dão essa oportunidade de profissional de logística para que ele migre para uma área e outra. Quando o senhor mostrou a sua trajetória, eu falei: poxa, não é só comigo como gestor de logística, não é só com outros, isso acontece com todos. A mão de obra qualificada, ela fica tão requisitada que nos leva para ambientes diversos, desde um serviço público, desde uma empresa privada, desde a docência. Então, o que nós temos que conscientizar, o aluno também tem que ter essa responsabilidade. O professor Osman na sala dele, o senhor na tua sala e eu na minha sala de formação técnica ou superior, em outras instituições. E eu deixo claro para os meus alunos que a base tem que ser entendida. O senhor trouxe um assunto extremamente tecnológico quando você mostrou esse case da Amazon. Tínhamos uma linha de raciocínio lá atrás, quando buscamos informação, que o RFID, ele ia ser a solução para tudo, e o senhor trouxe outra resposta. Aprendi aqui agora, a gente aprende todos os dias. Só que eu, na base de formação, quando eu trabalho com os alunos, as atividades primárias lá atrás, dentro das atividades primárias, aparece processamento de pedidos, /gestão da informação. O jovem, em seu processo de formação na área de logística, ele tem que entender o segmento ao qual ele está buscando, os recursos envolvidos nesse processo, seja os inputs, os outputs e outros. Ele conhecendo disso, ele vai ser: poxa, atividade primária, como é que o pedido vai ser processado? Porque temos um nível do perfil de cliente cada vez mais exigente. O cliente passivo lá do início da história que o senhor citou, ele não existe mais. Nós temos um cliente extremamente ativo e exigente que quer nível de serviço a todo momento. O cliente quer nível de serviço. Se nós não prepararmos nossos alunos aqui dentro, falei: poxa, vamos ter essa pegada, vamos ter olhar de dono. O SENAC trabalha muito com essa linha. O que me atraiu e me fez querer estar aqui nessa instituição hoje
Foi trabalhar no aluno esta necessidade, esta sede de entender o processo. O professor, eu não quero desmerecer outras áreas. Quando eu falo de, por favor, outros gestores de outras áreas, quando eu falo da folha de pagamento, tem um passo a passo para fazer a folha de pagamento. Quando eu falo de uma rescisão, tem um passo a passo. Quando eu falo de elaborar um balanço patrimonial, tem um passo a passo. Só que nós, dentro de logística, nós temos variáveis extremamente complexas. E como preparar um jovem nesse momento, um profissional, um administrador, um gestor de logística para esse mundo? Ele tem que ter essa inquietude. Se ele não tiver essa inquietude, ele não vai conseguir resolver os problemas diversos que surgem e todos falam assim, teve um problema de logística. Tudo vai ser logística, porque nós somos responsáveis por fluxos. Nós somos responsáveis por fluxos, uma cadeia cada vez mais complexa, um cliente cada vez mais exigente e sedento por nível de serviço, sem aquela responsabilidade de fidelizar. Se o senhor não me atender, professor, se a sua empresa não me atender, eu busco outra. Se eu, como docente no Senac, não satisfazer esse aluno, ele vai para o sistema, vai para a nuvem, reclama e muda. Então, nós temos que preparar esses jovens, sejam técnicos, sejam administradores de outros, com essa inquietude. Mas só que para buscar o novo, eles têm que entender que a base está lá atrás. Quando o professor Osman chega lá na base, quando eu chego na base, eu falo, gente, é importante entender o que é primário, o que é secundário, entender de valor, entender de nível de serviço, entender de eficiência, entender de responsividade. Tem dois lados. O cliente quer responsividade, ele quer o melhor serviço, ele quer o melhor produto. Aí o cliente está puxando para um lado e nós estamos no meio, nós somos gestores de logística. E do outro lado, eu tenho um dono falando assim, isso custa caro. O senhor falou muito de custo, eu estou com o olho brilhando aqui, encantei pelo que foi dito. Custa, isso custa, isso custa. O dono fala custa, ele fala de eficiência, custa, quanto custa? O dono fala de eficiência e o cliente fala de nível de serviço. Então nós temos que entender, os alunos têm que entender que o cenário muda todos os dias. Foi brilhante, quando o senhor falou lá atrás era um modelo, falávamos de armazéns, hoje falamos de centro de distribuição, falávamos lá atrás de picking discreto, papelzinho formulário, papel formulário. Opa, aí teve evolução, a logística muda. Temos que ganhar tempo, o cliente quer mais rápido o produto. Aí veio os leitores de códigos de barra, aí depois veio os leitores de QR Code, depois veio voice keeping. Voice keeping, olha que bacana, voice keeping, separação por voz. Ponto. Eu quero chegar agora na pergunta do aluno, eu quis introduzir para chegar nesse ponto, professor. Aí eu tenho na minha sala de aula Sabrina e o Frederico, são um casal de surdos que estão aqui, são brilhantes, são alunos assim, fantásticos, que participam e que geram inquietude no professor. E desde ontem eu estou inquieto para perguntar para o senhor, estou ansioso pela sua palestra, onde a Sabrina, no meio da minha aula, falou assim, professor Osmar, professor, a Doralice trazendo a interpretação dela, bacana, o senhor falou de voice keeping, e eu surda, como eu faço? E meu marido surdo, como eu faço? Eu falei assim, Sabrina do céu, eu vou levar essa bola para amanhã para o professor Crepaldi. Então, nós capacitamos profissionais, nós deixamos os profissionais prontos. É a nossa função de formadores. O professor tem essa função. Professor Crepaldi, o que eu respondo para a Sabrina? E aí? Ela é boa de logística, ela sabe muito, ela pesquisa, mas o Fred são extremamente ativos na minha sala. Mas aí, tem um limitador. Ela vai voltar e ficar paradinha lá no coletor? A gente perde tempo, coleta aqui, coleta ali, separa, coleta aqui. O voice keeping seria a solução. O senhor vê algo diferente para esse perfil de profissional? Se o assunto aqui é profissionalização. Professor, empolguei, que eu estou gostando muito do assunto, tá? Falo muito. Professor Fábio, foi pertinente. A resposta que eu tenho para dar para a Sabrina e para o Fred é que eles vão trabalhar comigo lá na Tambasa. Porque eu tenho mais de 6 operadores no meu sistema que são surdo-mudos. Como que eles separam mercadoria? Eles separam através de um sistema que a gente chama Picking by Light. O que isso quer dizer? Na hora que a caixa chega para ser separada, ela não precisa fazer nada a não ser enxergar a quantidade que acendeu num displayzinho que está lá dizendo quanto que ela tem que pegar e qual é essa posição de picking. Então, ela vai lá, pega o produto e coloca. Então, isso eu tenho a maioria da minha equipe que compõe a minha cota que eu tenho que ter, né, são de pessoas com alguma deficiência auditiva.
porque eles conseguem fazer essa operação normalmente. E eu te falo outra coisa, são altamente produtivos. Então, assim, eu acho que cabe da empresa também se adaptar a isso, a criar meios que deem essa inclusão, né, essa facilidade para eles poderem trabalhar. Então, a gente tem esse tipo de projeto lá dentro, a gente tem um projeto também forte no que diz respeito à parte administrativa nossa, onde a gente tem vários colaboradores que foram treinados em Libras, assim como a Doralice, e eles conversam, eles têm esse anjo, que é o que a gente chama de anjo da guarda, que fica com eles trabalhando. Então, eu tenho muita gente. Então, eu acho que a empresa hoje ela tem que construir meios e formas para que todo mundo consiga exercer a função. Do mesmo jeito que eu consegui fazer com que a produtividade fosse a mesma ferramenta para todo mundo, agora eu tenho que criar ferramentas diferentes para pessoas que tenham alguma necessidade diferente também, né? Então, eu acho que é muito por esse lado aí que a gente tem que trabalhar e eu tenho um orgulho grande de, na minha área, né, na minha área de automação, tem muita gente trabalhando dentro do sistema de picking by light, ou seja, ele vê as luzes e separa o produto sem precisar de ouvir ou de falar com ninguém para fazer a operação. Legal, eu sabia que sua resposta ia ser essa, Crepaldi. E aí, Hamilton, só falando assim, não vou desmerecer os outros profissionais. Cara, eu não sou politicamente correto, sabe? Eu acho que o melhor profissional é o profissional de logística. Não tem outro profissional. Eu acho que inclusão social, qual o setor que mais ele emprega esse tipo de profissional? A logística. Pode procurar. Se a gente for fazer um levantamento estatístico, pode olhar em qualquer segmento. Tem o maior número de pessoas de inclusão social dentro da área da logística. Qual a outra área que para um país? A logística para. O transporte parou, acabou. Então a logística para. A outra área não para. Então nós somos foda. Nós somos demais, cara. Quando o senhor fala, professor Osmar, eu fico arrepiado. Sabe por que eu fico arrepiado? Nós trabalhamos na linha de frente, nós trabalhamos na última milha, nós temos o contato com o cliente. Se nós não entregarmos o que for produzido, se nós não tivermos aquele contato, a excelência no serviço, no momento da entrega, eu digo que marketing, que é toda a estratégia para vender, comercial vende, mas quem faz o produto chegar lá em 2 horas somos nós. Nós trabalhamos com a variável mais complexa, que é o recurso humano, nós estamos próximo dele. Não adianta a empresa fazer uma boa propaganda, fazer todo um social bacana, se nós não conseguimos atender aquele cliente que é o produto em 1 hora. Conseguimos separar o processo no tempo adequado, porque eu falo com os meus alunos, um gestor de logística, ele anda com a calculadora em uma mão e um cronômetro na outra. A nossa vida é essa. Então, eu gosto de falar com os meus alunos, vocês trabalharão com algo muito louco, muito acelerado, mas o resultado, ele bate na nossa porta a todo momento. Eu gosto de criar essa inquietude, por favor, não é interessante, não quero desmerecer outras áreas, mas perceberam que toda vez que dá um problema na empresa, ninguém fala assim, o problema deu porque foi culpa do RH, o problema deu porque foi culpa de marketing, o problema deu porque foi culpa de financeiro. Não, toda vez que dá um gargalo também chamado, é uma restrição em um processo, professor Crepaldi, professor Osmar, quando dá um problema, a primeira palavra que pessoas que nunca nem sabem o que é dizer logística, acha que é quem trabalha em loja, fala assim, deu problema de logística. É a frase que a gente escuta, professor Crepaldi, professor Osmar. Toda vez que dá um problema, não é culpa do RH, que não contratou em tempo hábil, não é culpa de marketing que fez uma propaganda adequada, não é culpa de vendas. Eu falo por que eu estou falando isso, gente? Eu sou apaixonado por logística. Eu tive grandes oportunidades na minha vida, tem 30 anos que eu trabalho nesse segmento. Eu vi esse início de pandemia, em final de 2019, eu estava dentro da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, comprando respirador pulmonar. Eu estava gerenciando, fazendo processo de incorporação de respirador pulmonar em 2019, antes de começar a pandemia. Eu estava distribuindo medicamento, eu vi coisas absurdas quando eu entrei. Eu cheguei na secretaria, onde eu tinha mais de 800 processos parados por causa de política. Quando eu larguei eu fiquei na função de diretoria, mas nesta secretaria, era a função coordenação formal, mas assumi a diretoria, onde nós tínhamos 806 para tratar. Quando eu saí dessa função, tinha
50 e poucos, 6 documentos eletrônicos de doação, os bens estavam todos lá. Então, conceitos básicos, professor Osman, de picking, de separação por lote para agilizar processos, de fazer um mapeamento conforme a logística, a inteligência logística pede que nós tenhamos conceitos de logística lean, logística enxuta, conceitos de mapeamento, conceitos de redesenho. Professor, o senhor está falando de muita coisa, não estou. Eu falo assim, gestores de logística, administradores, conheçam muito sobre algo, mas saibam um pouco sobre tudo. Senão você um dia vai ser colocado em xeque. Saiba como funciona a sua área dentro de financeiro, saiba o impacto da sua área dentro de RH, saiba o impacto da sua área dentro de marketing, dentro de vendas. É isso que nós temos que fazer. Parar de ensinar, eu ensino a minha parte e problema do outro, não. Nós formamos administradores, hoje estamos falando da Semana do Administrador, administradores que conseguem entender a visão sistêmica. Uma parte depende da outra, são engrenagens. Nada está solto. Nós nos relacionamos com áreas diversas. Então, como fazer com que essas engrenagens se encontrem? Como fazer com que as informações se comuniquem? Isso o administrador tem que entender. Quando ele entender isso, ele vai assim, puxa vida, que profissão é essa que eu escolhi? Que top! É isso, tá? É isso. Se tivermos mais um tempinho, eu tenho mais uma última pergunta do Everson para trazer para o senhor daqui a pouquinho. Senão eu não deixo o professor Osman falar, nem o senhor. Não, o Crepaldi, você pode, comigo, você viu só o formal, né, Crepaldi? Com você é senhor, porque é mais de idade, e comigo é você. É outro nível. Sei. Mas eu só quero uma pergunta, que seria uma pergunta final, Crepaldi. Nosso tempo é curto. E nós só temos 1 minuto aqui. Então, Hamilton, pode perguntar. Vamos lá, vou à leitura do Everson. Ele tá ansioso para essa pergunta para o senhor, tá? André, sabemos que os níveis de serviço ao cliente são essenciais para uma empresa se manter em alta competitividade. Pensando nisso, uma estratégia bem usual para o alcance de bons resultados é a inclusão... Por isso que eu estava querendo participar da palestra. Mas acabou que eu tive que malhar, não consegui. Pessoal, pode continuar. Vamos lá. Pensando nisso, uma estratégia bem usual para o alcance de bons resultados é a inclusão dos operadores logísticos no processo de terceirização das operações. A dúvida é a seguinte: a contratante, ao optar por este caminho, tem influência e poder direto de mudança nas avaliações dos KPIs, ou dos KPIs, dos indicadores gerenciais? É a pergunta dele. Sim. Pós o contrato ser firmado? Pós o contrato ser firmado, eu posso ir lá e... Pode. Eu tenho um contrato hoje com 21 parceiros logísticos nossos. Para você ter ideia, o sistema que está rodando lá na ponta, eu gerencio ele daqui. Então, eu consigo ver o que o cara está fazendo lá na ponta, o que ele está descarregando no caminhão, qual que é o tempo que ele está levando para descarregar e qual o tempo que ele demora para entregar na ponta. E ele, inclusive, ele ganha um bônus de um 0,3 do valor que a gente paga para ele de frete, do valor de nota fiscal, quando ele consegue cumprir esses indicadores. Eu consigo sim, mas isso tudo é em contrato. Eu tenho que dizer para ele que ele está sendo um parceiro e que eu vou controlar ele em algumas premissas. Então, agora, por exemplo, eu estou instalando câmeras em todos os centros de distribuição. Estou tendo que refazer o contrato com eles para que essa câmera, não é para ver o cara lá não, a gente tem uma câmera localizada na hora da descarga do caminhão, porque existe um índice muito alto de avaria de mercadoria. A gente transporta muito produto, por exemplo, filtro de barro. Ele tem uma avaria, imagina, o fio de barro, você olha para ele já tem vontade de quebrar. No caminhão que sai daqui, vai para Timon, que é o interior do Maranhão, o cara vai estar descarregando, sendo filmado para a gente ver se esse problema foi um problema nosso aqui, se a gente carregou um produto errado, ou colocou um produto pesado em cima desse filtro e ele avariou, e eu consigo acompanhar a operação e ver se ele está fazendo dentro de um POP, né, de um procedimento operacional padrão que foi criado aqui na matriz para que ele faça lá na ponta. Então, ele é um braço da Tambasa. Ele é igual um representante comercial nosso. Ele tem um contrato também de exclusividade. Ele tem um core, né, ele é registrado no Conselho Comercial, mas ele só pode vender para a Tambasa. Isso está firmado em contrato, mesmo ele sendo um cara autônomo. E o nosso parceiro na ponta, o nosso operador logístico, ele não precisa ter exclusividade com a gente, não. Ele pode distribuir o produto da Tambasa e pode distribuir de outro qualquer. Mas os processos que a gente cobra na ponta e quais são os indicadores que ele vai ser analisado para ganhar ou perder
esse fator 0,3 aí que eu dei como exemplo, está em contrato. Então, eu posso fazer isso sim, eu posso cobrar resultado ou usar a matriz como uma forma de auditar esse centro de distribuição, esse parceiro que está na ponta ali. Sempre tem a pergunta dele também, ele, fechando, ele pergunta, então a resposta do senhor é que pós-contrato, não. Só o que for contratado que pode ser cobrado, ou pode ter aquela ideia do relacionamento. Logística é muito relacionamento, né? Não, essa confiança entre partes. Hamilton, claro que pode, né? A gente fala que pode, né? A gente tem relacionamento, mas assim, o relacionamento é bom até quando a gente tem o primeiro problema, né? Depois que você tem o primeiro problema, cara, tudo volta ali e aí você vê aquele tanto de problema que você tinha, né? Se a gente vai contratar qualquer funcionário, pode ser para fazer um serviço em sua casa ali, que se não tiver um negócio bem documentado e der alguma coisa errada, pode dar problema, né? Então, eu acho que... análise contratual. Eu acho. Professor, perfeito. Osman, estou encantado aqui, por mim que já encerrei. Obrigado, professor Crepaldi. Fantástico. Obrigado, Hamilton. Um abraço. O Rússio tem uma pergunta. O Rússio, quer fazer a pergunta? Rússio, abre o áudio. Aqui é leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ele me mandou mensagem aqui falando que estava com oscilação na internet. Eu vou ler aqui a pergunta, porque está gravando e aí depois ele assiste. Ele pergunta o seguinte: esse desenvolvimento no setor logístico se deu pela corrida pelo cliente, vender mais, pela redução de custo, pela demanda que o próprio mercado consumidor gerou, ou de tudo um pouco? É a pergunta dele. Eu posso falar Vou falar da Tambasa, né, que é o segmento que eu estou hoje, mas assim, cada segmento é uma situação. No varejo, por exemplo, o varejo, a competição é muito grande, a margem é muito baixinha. Então, o investimento logístico, como o professor Hamilton falou, ele vem muito de encontro como sendo uma estratégia mesmo. É ganhar, eu brinco com meus alunos o seguinte, eu falo muito isso, quando na Fórmula 1, se a gente ganhar na parada de boxe meio segundo, a gente vai ganhar o campeonato mundial em meio segundo. No varejo, isso é muito assim também. Você diminuir um índice de perda, por exemplo, de hortifruti, que é muito alto, né, que fruta, legume, perde muito, você já começa a ter um diferencial competitivo. Quando eu falo agora de atacado, é um pouquinho de cada coisa. Eu tenho a questão do retorno para o cliente, sim, eu tenho a questão do custo, e eu tenho essa necessidade de aumentar e de ter meu mix disponível em vários lugares. Eu brinco que a logística, às vezes, ela faz um papel social importante. A gente consegue entregar sabão e shampoo para lugares que antigamente não chegava isso. O cara não tomava banho, não lavava-se adequadamente. E a gente, conseguindo fazer com que o custo diminua, a gente consegue vender um produto lá na ponta com um valor competitivo que faça com que um cara lá do Jequitinhonha, de uma área mais pobre, consiga ter um produto de higiene, pessoal. Então, eu acho que esse fator social também é importante. Então, quando a gente fala de custo do cliente, de querer ganhar, é lógico, o dono da empresa vai buscar resultado, é lucro, lógico que mas não é só isso, né? A gente tem que ter esse nível de serviço ao cliente, que às vezes a gente perde alguma coisa, mas a gente ganha na sociedade algo muito mais importante, né? Que é um bem-estar coletivo, que às vezes a logística proporciona, e cada vez mais a logística proporciona isso, né? O exemplo que você deu da pandemia, a própria logística de distribuição das vacinas é um aspecto social importantíssimo. A gente conseguiu distribuir vacina, quando ela estava disponível, para cada rincão brasileiro, que era improvável. E isso tem um aspecto social imensurável. Então, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, assim, respondendo ao aluno Russell lá. Muito bom, fantástico. O Crepaldi, para a gente fechar com chave de ouro, no início aí da sua apresentação, você falou em qualidade de vida, porque você chegou em algum momento, né, você repensou toda a sua estratégia, que você já tinha passado por ela, né, os caminhos ou o caminho que você percorreu e chegou no momento e falou assim, agora eu tenho que desacelerar, porque eu tenho que começar a pensar em qualidade de vida, não é isso? E aí eu queria, em função disso, que você desse uma dica
para os nossos administradores que estão começando aqui agora, como que eles podem focar para chegar neste momento, nesse patamar que você está, para olhar para trás e falar, agora eu posso pensar em qualidade de vida. Beleza, assim, só deixando claro que a tentativa de desacelerar ela ocorreu no momento do deslocamento que eu tinha para Sete Lagoas, porque eu continuei até hoje, né, com 14 anos dando aula, todo dia à noite, a gente está, esse negócio é meio que um viciante, né, da aula, mas é dentro de um limite. Eu tenho meu horário, por exemplo, eu não dou aula mais sexta-feira à noite. Eu pus isso para mim, que eu não quero dar aula sexta-feira à noite, porque eu quero ficar com a minha esposa. Ela trabalha no SAMU, então ela tem plantões no final de semana, eu não encontro com ela, com a minha família. Então, assim, eu criei isso. Agora, respondendo para os alunos, eu falo muito assim, que a hora de errar é agora. Principalmente se não tiver passarinho para cuidar, ou seja, se eu sou um cara jovem, que estou nesse mundo competitivo, e eu quero desbravar esse mundo, e todo mundo quer ganhar dinheiro, ou quer ter uma condição, uma qualidade melhor de vida, né? Quando eu falo qualidade de vida, não é você ser rico, nada disso, não é você ter uma qualidade boa, conseguir crescer. Eu acho que quando a gente não tem passarinho para cuidar, e a gente tem esse sangue no olho, aí, no bom sentido, a gente tem que arriscar agora mesmo. Falar o que vai dar certo, hoje em dia o negócio é tão dinâmico, né? Que eu não sei o que vai dar certo. Eu não sei, assim, se eu pudesse dar uma dica hoje, eu falaria, gente, invistam em vocês, tentem dar o máximo, quem já tiver na profissão. Não vai lá só para ganhar o seu no final do mês, não. Tente ser um pouquinho diferenciado do colega. É aquela história do leão que foge, né? Que dois caras estão correndo, aí o leão foge, o cara vai e troca o tênis, né? E o outro fala, pô, mas você não vai correr mais que o leão, não. Eu sei, não vou correr mais que o leão, mas vou correr mais que você. Então você tem que correr mais do que esse cara. Você tem que ser melhor do que esse cara. Então é isso e o mundo hoje é competitivo, cara. Hoje tudo, tecnologia, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente tem área para aprender, né? Essa questão da automação, o tanto de gente que eu consegui desenvolver na empresa para virar técnico de mecatrônica, por exemplo, a empresa pagou o curso e o cara virou o cara que fazia manutenção no equipamento. O cara viu, a equipe viu que precisaria de profissionais para essa área. E muita gente. Da minha equipe hoje são 18 técnicos, 8 eu formei lá dentro, 10 eu formei lá dentro. Então, assim, por quê? Porque a gente viu esse segmento, mas depende da pessoa, né? O cara tem que querer correr atrás. Achar que vai cair uma oportunidade, assim, tudo que quando a gente mostra uma linha, assim, da nossa carreira, parece que bateram em casa, né? Vai lá, vamos trabalhar comigo. E não é assim, né, cara? A gente tem que estar preparado. E aquele negócio de, eu tive sorte na vida, eu acho assim, a gente tem competência, né? Aí parece que você é sortudo mesmo, né? Ser competente, você vai abrir portas e tudo mais. Então, investir cada vez mais em ensino, né, na educação, em relacionamento. Esse network é importantíssimo hoje. É isso. Acho que o recado é esse. Tente ser mais rápido, não que o leão, mas que o cara do seu lado. Fantástico, fantástico. Fran, a bola agora é sua. Foi ótimo, né? Fantástico. A gente não esperava nada diferente disso, viu, Fran? Muito bom, Fran. Parabéns, tá? Muito bom mesmo. O Osman fica puxando o saco. A indicação do Osman. Tá puxando o saco demais, Crepaldi. Eu até joguei aqui no chat. O que você tem que o Osman tá tão desse jeito? Ele deve estar achando que eu vou começar a cobrar as visitas técnicas na base. Isso só pode ser. Ele tá querendo uma... Tá explicado. Aí eu me fundamento. Tá certo. Mas a gente agradece, viu, Crepaldi? Você trouxe aí luz para uma série de dúvidas acerca da área logística. Vocês todos defenderam com um dente a logística, porque eu estou quase fazendo curso de extensão aqui para logística, tá? Eu quase abri meu projeto financeiro, também é bom, tá? Não vai se arrepender, tá? Não vai se arrepender. Mas a gente gostou muito, eu acho que os meninos também, foi uma oportunidade aí de dar alguns direcionamentos, né, tanto nessa parte técnica, quanto eu acho que na própria parte de carreira que você tocou tão bem, e que lembrando, gente, todas essas dicas que o Crepaldi falou sobre networking, você sempre olhar para o seu colega do lado e tentar ser um ponto diferencial, isso vale para qualquer área, tá? Não é só a área logística, qualquer área você tem que se apresentar dessa forma hoje em dia no mercado. Então, a gente agradece novamente a participação dos alunos, né, o curso de administração, o curso de
Ciências Contábeis, Gestão da Qualidade, Técnico e Logística. Foi um prazer receber vocês conosco, professor Hamilton. Vamos fazer mais dobradinha outras vezes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum aluno quer? Tudo certo? Obrigada, gente, porque é isso mesmo que o horário já estendeu demais. A gente está em segundo horário. Muito obrigada, viu? A gente se vê aí para o próximo. Fiquem aí, só para a gente bater a nossa fotinha, rapidinho. A velha, deixa eu parar de gravar aqui, né? A velha foto, né? A velha foto. Tem mais algum professor aí na sala? Vani, cadê você? Vani só fica zoando. Cadê ele? Já saiu. Vani saiu? Obrigada, viu, meninos? A todos. Boa noite. Vani saiu, ó, pra você ver. Vani, tá vendo? É a área financeira, Fran. Eu tô te falando, cara. Essa área contábil tá me matando de vergonha. Ô, Fran, eu também vou fazer logística, viu, Fran? Não vamos, Glenda? Porque esses meninos falaram com um amor. Falei, gente, o que eu tô fazendo na área financeira? Minha próxima pós é na área de logística. A minha respiramos pode fazer, a melhor área que tem. Respiramos logística. A melhor área. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está saindo aí. Vamos ver. Deixa só a Beth aparecer aí, que a gente faz a fotinha. Mas você é suspeito para falar, professor. Você é muito baba-ovo, você é suspeito, Osmar. Maria Eduarda, mas eu não conheci sua prova ainda não, Maria Eduarda. Olha. Vou bater aqui, tá? Peraí. Olha o desespero da aluna surtando. Peraí. Eu estou na defesa do marketing, viu? Ah, pois é. Aí, ó, Beth, tem que fazer seu pano de fundo também, minha filha. Porque senão... Não adianta a mercadoria chegar. Beleza, a foto tá batida. E aí entra o que o Hamilton falou. Não adianta você vender, a gente não consegue entregar, então